O fato é que nós, como meditantes, pouco a pouco, vamos nos sentindo mais gratos pela vida, não é por tudo que acontece conosco. Não é por aquilo que nós temos, não, porque no fundo, nós não temos nada. Mas o fato de nós estarmos aqui não é apenas competência nossa, é muito mais do que isso, é um ato de bondade do próprio universo. Para as coisas serem do jeito que são, muitas coisas, muitas situações aconteceram para nós estarmos aqui hoje juntos meditando. Às vezes nós achamos que é o nosso grau de competência que faz com que as coisas aconteçam. Mas olhando de uma forma mais profunda e minuciosa, nós percebemos que é um ato amoroso da criação, quase que um presente de Deus, o fato da vida ter nos sido dada. Por isso, sinta-se tão grato à existência quanto possível, sabe? Por coisas pequenas e não somente pelas grandes. Simples fato do indivíduo poder fechar os olhos, transcender, para não dizer o fato de que nós não sentimos dor, simplesmente por nós estarmos respirando. A gente não tem que reivindicar nada à existência, além daquilo que nós temos, aquilo que nós experimentamos, além daquilo que nós vivemos. Tudo que nos foi dado é uma dádiva, uma grande dádiva. Cresça cada vez mais em gratidão, em reconhecimento de que isso que nós temos é um grande de um presente, e se isso pudesse se tornar um estilo de vida, então melhor ainda. Ser grato a tudo e a todos. Se as pessoas compreendessem o valor da gratidão, o valor que a própria vida tem, e isso como meditantes nós experimentamos cada vez mais. Naturalmente todos nós ficaríamos gratos por tantas coisas que positivamente nos acontecem e até por coisas que poderiam ter sido difíceis, complicadas, mas que não ocorreram. Você fica grato porque alguém te ajudou. Esse é apenas um comecinho. Depois a gente começa a sentir gratidão por alguém não ter prejudicado a gente, porque poderia acontecer. É como se fosse um certo ato de bondade, de tudo e de todos à nossa volta. O ser humano é tão interessante, ele acha que é pelo poder dele, é pela força dele que as coisas acontecem. Uma vez o indivíduo entendendo o fluxo de amor que brota do próprio universo com relação a tudo. Isso é o que Maharishi chamava de consciência de Deus. Uma vez esse sentimento de gratidão sendo entendido, mais do que isso, entendido não, experimentado, a pessoa começa a transbordar de felicidade por tudo e por todos. E quanto mais grata a pessoa fica, menos queixas, menos resmungona a pessoa se torna. Uma vez desaparecendo as queixas, a infelicidade também vai junto. A infelicidade só pode existir com queixas. Então, uma coisa enganchada na outra. A infelicidade é impossível através do sentimento de gratidão.
né? Esse é um dos segredos mais importantes, eu acho, que a gente, como meditantes, experimentamos. Com o tempo, tudo perde o sentido, né? Com o tempo. O imediatismo que a gente experimenta, que nós experimentamos quando nós somos mais jovens, eu acho que com o tempo ele vai se dissolvendo. Tudo perde o sentido, especialmente o sofrimento. O sofrimento deixa de ter sentido. Maharishi diz que só uma mente serena, né, pode fazer com que um coração se torne pleno. Porque se falta serenidade, que tipo de plenitude, que tipo de amorosidade pode ser experimentada? A mente, ela é o elo entre a ação e o agente, o ser. O agente é o ser. Enquanto a mente fica focalizada em um só lado, né, subordinada apenas à atividade, né, ao externo, e sem a influência direta do ser, ela não consegue ser uma mediadora, né, bem-sucedida, ela não consegue definir, né, o que deve ser feito. Ela não consegue salvaguardar a liberdade. A liberdade é o próprio ser. Né? A liberdade é a habilidade de perceber o ser independente da ação. Ao mesmo tempo em que o indivíduo age, o ser não pode estar envolvido com a ação, senão você é arrastado pelas coisas. A ação das limitações, da individualidade. Assim, dessa forma, a atividade permanece sem, né, o apoio direto da força todo-poderosa da natureza. E esse é um indivíduo fraco, esse é um indivíduo preso. Mas a gente dava um exemplo lindo. Ele dizia que quando... vamos imaginar a Lagoa Rodrigo de Freitas aqui no Rio de Janeiro. Ela é uma lagoa de pouca profundidade. Ela tem, na sua profundidade maior, algo em torno de 2 metros, talvez um pouquinho mais. Então, quando o vento é muito forte, a lagoa serena, bonita, linda, transparente até, porque fica. O vento forte faz com que os sedimentos do fundo sejam revolvidos e os peixes morrem. Tem muita mortandade de peixe quando isso acontece, porque no fundo da lagoa, né, o que tem é lodo. E é isso que acontece com o indivíduo, né, que procura fomentar, né, a gratidão, o amor, com uma mente que não esteja serena. A única forma, né, do indivíduo conseguir manter essa delicadeza do amor, né, é não estando preso pelo campo da ação, não estando preso pelo lodo que está no fundo da gente. A mente, ela tem que se perceber como o ser, completamente desapegada da atividade. É uma testemunha silenciosa de todos os acontecimentos, nem agindo, nem causando. A gente não diz aí, o sujeito causou. Não tem que causar. A realização da ação, ela não está apoiada no ego. A felicidade está ela está além, ela vai além do alcance, né, do intelecto, do ego, onde o ser é intocado, né, por contatos que são externos, né, a mente, ela não consegue sobreviver em termos de equanimidade. Uma vez que ela alcança esse estado de separação, a mente então conhece a verdade sobre o relacionamento do indivíduo, né, com as suas ações e com os frutos das suas ações. Esse é o grande relacionamento que nós devemos ter com o mundo, um relacionamento desapegado. Esse é o relacionamento que a gente tem que ter com a nossa esposa, né, com o marido, com filhos, com amigos, com trabalho, porque não é seu, só isso.
E não dá para estabelecer essa liberdade intelectualmente, não dá. Ela tem que ser num nível mais profundo, muito mais profundo. Por isso que só dá para executar a ação o indivíduo que esteja estabelecido no ser. Aí a ação sempre será positiva. Por mais que seja aparentemente uma roubada, né, o fruto dessa ação nunca vai atingir o agente. Nunca. Isso não é insensibilidade, não. Tem nada a ver com insensibilidade. Tem a ver com um valor maior. O valor é tão maior do que o fruto da ação, que o fruto da ação não instiga o agente. O agente não depende dele, né? Tem um ditado antigo que a gente diz: não é necessário levar um sanduíche para um banquete. Por quê? Porque o banquete é muito maior do que o sanduíche. Então imaginem que o que nós temos dentro de nós mesmos é um banquete. Ficar buscando migalhas do lado de fora é tão pobre que chega a ser ridículo, né? Migalha de afeto, migalha de lucro, né? É uma coisa tão pequena.